Olá, caros ouvintes, amabilíssimos companheiros da internet. Estamos aí para mais um encontro e gostaria de fazer algumas confissões como homem. Às vezes as pessoas irão pensar, mas o que nós temos na vida desse homem? Eu sei que é difícil, eu quase não gosto de falar de mim mesmo, mas eu sou uma pessoa bastante aberta. Parece que sou sério ou sisudo, mas eu sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa ligada 24 horas por dia. E muitas pessoas que deveriam se preocupar com as suas vidas, às vezes preocupam com as vidas alheias. Se ainda se preocuparem para o bem comum, tudo bem, mas muitas vezes para denegrir, para destruir, para, enfim, agir com maldade, com malícia. E eu sou uma pessoa que me encontro por opção solteiro e posso continuar por opção solteiro por um bom período de tempo. E as pessoas às vezes se preocupam. Você é homossexual? Você não gosta de mulher? Você. A questão não é essa. Muito bem, eu fui criado, fui nascido e educado em uma geração já bastante conservadora. Meu pai era um libanês muçulmano e um período ainda que houve um resquício de humanidade e de espiritualidade. Então se cultivava na nossa adolescência ainda a espiritualidade, né? a, a humanidade, uma política sadia. Então nós tínhamos aulas de religião nas nossas classes, nós tínhamos aula de moral e civismo, nós tínhamos praticamente que nos levantarmos quando o professor ou a professora entrasse em sala de aula. Nós não começávamos as nossas aulas sem que primeiro cantássemos o hino nacional, hasteando a bandeira pela manhã, toda a classe em pé, né? Enfim, e hoje nós temos aí uma geração que é um pouco diferente. Eu praticamente fui criado assistindo Pinóquio, Marcelino Pão e Vinho, né? Desenhos de fadas. Na nossa época não havia Nintendo, não havia videogame, não havia esses filmes que nós vemos hoje, essa geração aí mergulhada, pessoas a todo momento em televisão, exibindo filmes que ensinam a roubar, matar, abrir cofre, traficar drogas, assaltar à mão armada, metralhar, matar, né, matar todo mundo, como Rambo, como Stallone, como Schwarzenegger, né, como tantos outros, e eles mesmos se tornam invulneráveis, né, são praticamente invulneráveis. A invulnerabilidade é tamanha. E essa geração, por si mesma, já é uma geração maliciosa, perniciosa e envolta a tudo que não presta. E nós observamos que isso influencia o caráter, sim, a personagem, a personalidade de uma determinada pessoa, né? A forma como essa pessoa irá agir está, ao meu ver, está condicionada ao meio. Nós não podemos crer nesse sentido no inatismo. Essas coisas não nascemos com elas, não nascem conosco. E por isso gosto também de Locke quando ele expõe a questão da teoria da tábula rasa, né? Nós nascemos praticamente é, virgens, como se fôssemos um DVD virgem, um CD virgem, etc. Na minha época eu estudava muito durante as madrugadas e eu não tinha a multimídia que vocês têm hoje. Eu tinha um gravadorzinho de estante, eu tinha uma lunetinha, eu tinha praticamente as minhas fitas cassetes, né? Eu não tinha DVD, eu não tinha CDs, eu não tinha computador, eu não tinha todo esse aparato que vocês têm hoje aí, iTunes,
podcast e tantas outras coisas. Mas eu sou uma pessoa que procuro manter uma certa educação. Nós fazemos escolhas muitas vezes em nossas vidas e nós precisamos aprendermos a assumirmos as nossas escolhas. Então, hoje as pessoas só procuram-se por interesses particulares, por interesses mundanos, por interesses materialísticos, né? Existe várias, nas várias relações nós observamos trocas de valores, né? Nós sabemos que a beleza um dia ela irá acabar, o dinheiro pode acabar. Eu percebi isso quando meu pai sofreu de câncer e era a pessoa que eu mais, depois de Deus, que eu mais adorava na face da terra. E eu pelejei com tudo que eu podia, com todas as minhas forças, a pior época da minha vida, quando eu estava com os meus 25, 24 anos, a minha vida se tornou um pesadelo, um verdadeiro inferno. E eu pude observar que o dinheiro, a beleza, é tudo efêmero, passageiro e não levam a nada. São valores superficiais, são valores sem estruturas alguma e só servem para nos ludibriar, nos enganarmos e nos envolvermos com as coisas desta terra. Eu sempre tive a minha fé posta em nosso Senhor Jesus Cristo. Sou realmente uma pessoa de personalidade forte, não me vendo, não me deixo comprar, não aceito sujeira, corrupção, falcatrua, venha de onde vier, seja de políticos corruptos, seja de juristas, de juiz, de promotor, de advogados corruptos, de falsos líderes religiosos, falsos pastores corruptos. Eu não me deixo enveredar. Sempre fui uma pessoa de sorrir pouco, de arreganhar os dentes para pouquíssimas pessoas. E sempre por esta situação e esta minha forma de ser, sempre fui uma pessoa diferente e as pessoas não gostam muito do diferente e do novo. Sempre fui objeto de perseguição política, religiosa, pela minha forma de expressar as verdades contidas nas escrituras sagradas, por cogitar, militar em favor das verdades, das justiças sociais, ir contra toda sorte de manipulação de massa, toda sorte de lavagem cerebral, de hipnose coletiva, de histeria coletiva, de manipulação, de indução, de sugestão, de fanatismo religioso, de extremismo religioso, né? Enfim, nunca me deixei levar por esses valores, sempre remando, muitas vezes até contra a maré. Detesto o capitalismo, detesto esse materialismo exacerbante que coloca o capital, o patrimônio, a matéria acima do homem, do ser, né? Da essência que constitui o homem e o seu valor, né? Então nós não podemos conviver com essas coisas. E mulher para estar ao meu lado, muitas pessoas indagam por que você está solteiro. Primeiro tem que ser uma pessoa de estrutura, de personalidade para aguentar os baques que eu aguento e depois sacudir a poeira e se levantar. Não pode ser uma mulher aventureira, uma mulher bandida, interesseira, uma mulher que praticamente. Eu gosto de uma expressão que diz: o homem tem que ter futuro e a mulher tem que ter passado. Uma mulher que praticamente fez as suas escolhas, se prostituiu o tempo todo, viveu de mão em mão, de del em del, realmente não me interessa. Não estou à procura de barganha, de dinheiro, de beleza somente externa, mas eu acho que o homem e a mulher devem ter vergonha na cara. Hoje eu sei que eu falo isso para um deserto, a maioria das pessoas não o tem, não querem ter e não se preocupam em ter. E essas pessoas estão, na sua maioria, indo pela maré, geralmente ficam do lado de quem pagam mais, são pessoas totalmente superficiais, sem base, sem estrutura, sem caráter, sem personalidade própria, sem uma psicologia de vida autêntica. Geralmente são de duas caras, não mantêm o sim sim e o não não, são pessoas réprobas quanto à fé,
não possui mais fé no que é espiritual, no Criador, em Deus, na pessoa e obra de Jesus Cristo, uma geração que realmente não tem mais critérios. Nós estamos vendo aí uma geração violenta, uma geração perniciosa, maliciosa, educada sob auspícios de violência, de impiedade, de atrocidades, de crimes, de violências, né? De crimes organizados, de organizações criminosas, de cúpulas de mafiosos. Então nós temos visto todo esse tipo de exemplo dentro das mídias, dentro dos canais de televisão, praticamente dentro das emissoras de rádio, com suas músicas que incitam a violência, a improbidade, né? A falta de pudor, a falta de moral. Nós estamos aí emergidos aí em uma política corrupta, em um sistema religioso corrupto, em um judiciário praticamente que faz vistas grossas a tudo e a todos, né? Nós estamos vendo instituições federais colapsadas, todas corrompidas, né? Polícia Federal, nós temos visto Receita Federal, todas vendidas, né? Nós não temos mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa é uma falsidade, instituições filantrópicas sem fins lucrativos é outra falácia, é outra mentira, né? Nós temos visto então o agir hoje de todos os pederastas e meliantes sociais. Nós temos visto corruptos de todas as formas e falsos pastores, falsos líderes, falsos políticos, políticos corruptos, pessoas mentirosas e o relacionamento homem e mulher, ao meu ver, não pode ser baseado em superficialidades, externalismos e trocas e barganhas. Há de se ter respeito, há de realmente demonstrar que existe em algum ponto o mínimo de consideração, de amor, de fidelidade. Eu outrora era um homem praticamente que não conhecia os valores cristãos. Durante a derrocada e a enfermidade que assolou a nossa família através do meu pai, eu comecei a abrir os meus olhos espirituais. Ao meu ver, nós temos sim que ter uma família, constituir um lar, termos relacionamentos, mas que tipos de relacionamentos? Basados em quê? E não podemos jamais esquecer que nós somos seres dotados de corpo, alma e espírito. Não vamos finalizar tudo somente aqui e agora nesta vida. Com esse capitalismo selvagem, esse materialismo exacerbado, esse individualismo, esse egoísmo que está praticamente solapando todas as pessoas, sem exceções. E eu sempre imagino o ser humano com toda a sua riqueza, com toda a sua capacidade, com todo o seu valor. Ao meu ver, mais cedo ou mais tarde, todos nós enfrentaremos o que se chama a morte. Então, todo ser humano, ao meu ver, é um cadáver em potencial. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos tombar. E aí, talvez, nessa questão do corpo, alma e espírito, nós vamos ter também que prestar conta do outro lado. E aí, nós vamos ter que nos mexer. Só que como Deus não aceita jeitinho brasileiro, não vai aceitar suborno, não vai aceitar corrupção, nós vamos ter que enfrentá-lo cara a cara e na íntegra e sem mentiras e rodeios. Então, uma mulher para estar do meu lado, senão eu continuo na minha opção de solteirinho, não tenho medo de ficar solteiro, não tenho medo da solidão, porque eu sempre estou às vezes sozinho, mas nunca solitário, sempre a companhia de anjos e de Jesus Cristo de Nazaré que preenche o vazio do meu ser. E sempre eu o convido para ser o centro do meu coração, para fazer moradia no centro do meu coração. Então, uma mulher para poder caminhar comigo tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa fiel, uma pessoa verdadeira, uma pessoa amorosa, uma pessoa de vergonha na cara, uma pessoa de caráter, uma pessoa que não tem uma índole de prostituição, não tem uma índole de adultério,
não se deixa vender, não se prostitui financeiramente por nada. Então, se acaso não tiver também um passado muito precário, a mim não me interessa. Eu, se for preciso, eu continuo a minha vida de solteiro, já fiz a minha opção na vida espiritual, me uni como até um laço de uma aliança praticamente de um compromisso íntimo com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo. E respeito muito que a Bíblia diz bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Respeito muito os anjos, arcanjos, querubins e serafins e creio que eles são ministros realmente, ministradores de Deus em favor dos homens que servem a Deus na terra, dos homens e mulheres. Então, comigo não vale encantamento, não vale jeitinho brasileiro. Mulher, para ficar comigo, em primeiro lugar, tem que ter fé em Deus, tem que ser uma cara serva de Deus, tem que ser uma mulher espiritual, uma mulher de vergonha na cara, uma mulher de brilho, uma mulher que tenha passado, que não viveu de mãos em mãos, de homens em homens. Isso para mim realmente não interessa. Então é o motivo que eu estou e me encontro solteiro e não tenho preocupação alguma em relação a continuar solteiro. Mas vagabundas, safadas, sem vergonha, mulheres sujas, à toa, meliantes e aventureiras, pilantras e pistoleiras do meu lado, de forma alguma. Então, essa pessoa que gostaria de falar a respeito de mim mesmo, providenciei então esse hangout hoje com Confissões de um Homem. E está muito difícil hoje se relacionar, tudo por interesse, tudo por jogo de interesse, tudo por jogatinas, tudo por troca de valores, e eu não quero me envolver com isto. Eu ainda não me promiscuí, não me corrompi com esses valores e não quero me corromper. E então eu gostaria de deixar claro que não sou homossexual, não sou homófobo, não sou misântropo, misógino, nada disso. Não detesto mulher, não sou doente, não sou praticamente nada do que as pessoas, os meus adversários, querem me pintar. Mas sou um homem que estou procurando manter o meu equilíbrio, manter a minha hombridade, a minha vergonha na cara, o meu pudor, a minha personalidade, o meu caráter, e não vou me vender para essas galinhas e esses galos que estão por aí hoje revestidos de o nome de Homo sapiens, né? E se eu não conseguir mudá-los, a mim também não mudarão. Então eu sou uma pessoa rígida, uma pessoa de personalidade forte, sim, e não pretendo mudar. Né? Então eu quero deixar claro que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, e eu não estou preocupado com isso. Se uma pessoa morrer ao seu lado, ou um familiar seu falecer, a nível de corpo, de carne, você não vê a hora, não pede a hora de pedir para sepultá-lo, que a nojeira que começa a se tornar, o fedor que começa a levantar, a podridão que começa a emanar. Então nós temos um corpo sadio, uma mente sadia, onde habita um espírito e uma alma. Mas nós somos efêmeros, nós somos passageiros, a nossa carne é mortal, e a Bíblia nos diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Quando o homem morre, a Bíblia diz que a alma volta para o Pai que o deu e o corpo volta para o pó que o era e volta praticamente corrompido, volta praticamente apodrecido, cheio de fedor, cheio de vermes, cheio de toda nojeira que nem o que mais te amou aqui nesta terra conseguiria viver com você depois de morto por mais de 24 horas. Não venha a hora de sepultar logo e se ver livre do seu cadáver. E aí ficam os vivos, né? Brigando por aquilo que o defunto deixou, a herança, a partilha de bens, quem que vai ficar com isso, quem que vai ficar com aquilo. A mulher já começa, se ficou viúva, né? Pensar com quem que ela irá se casar de novo, com quem que ela irá manter um novo casamento. Então, meus irmãos, a Bíblia também diz que
amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então eu estou na minha, tenho os meus valores, fique você com os seus, mas que muito me entristece ver a nossa sociedade denegrida, degradada e degenerada como se encontra. Embora eu não vá mudar muito, mas eu quero ficar no meu cantinho, no meu habitat, né? No meu ecossistema, no meu microsistema. E muito bem, estou aberto a todos, sou um cara humano, gosto de branco, de preto, de rico, de pobre, de negro, de alto, de baixo, gordo e magro. Não faço desaforo com ninguém, porque eu não vou levar nada dessa vida, não sou mais do que ninguém. Para falar comigo não precisa marcar hora, não precisa agendar, né? Então, mas eu tenho comigo cá esses valores. Não sei se foi o fato da minha educação, mas eu não pretendo mudar. Então, mulher que se aproximar de mim, tome bastante cuidado, que eu sou uma pessoa de personalidade forte, não me envolvo com bandida, não me envolvo com prostituta, não me envolvo com interesseiras, com pistoleiras e aventureiras e mulheres meliantes, mulheres praticamente vis, né? Mulheres levianas, que praticamente têm um passado condenável de mão em mão, de homem a homem. Então fiquem longe de mim, porque a minha resposta será para as tais será não. Obrigado e até um próximo hangout. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. E posso continuar por opção solteiro por um bom período de tempo. E as pessoas às vezes se preocupam. Você é homossexual? Você não gosta de mulher? Você. A questão não é essa. Muito bem, eu fui criado, fui nascido e educado em uma geração já bastante conservadora. Meu pai era um libanês muçulmano e um período ainda que houve um resquício de humanidade e de espiritualidade. Então se cultivava na nossa adolescência ainda a espiritualidade, né? a, a humanidade, uma política sadia. Então nós tínhamos aulas de religião nas nossas classes. Olá, caros ouvintes, amabilíssimos companheiros da internet. Estamos aí para mais um encontro e gostaria de horas por dia. E muitas pessoas que deveriam se preocupar com as suas vidas, às vezes preocupam com as vidas alheias. Se ainda se preocuparem para o bem comum, tudo bem, mas muitas vezes para denegrir, para destruir, para, enfim, agir com maldade, com malícia. E eu sou uma pessoa que me encontro por opção solteiro, de fazer algumas confissões como homem. Às vezes as pessoas irão pensar, mas o que nós temos na vida desse homem? Eu sei que é difícil, eu quase não gosto de falar de mim mesmo, mas eu sou uma pessoa bastante aberta. Parece que sou sério, sisudo, mas eu sou uma pessoa aberta, sou uma pessoa ligada 24